A paz esteja com todos os que creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos pregadores do Evangelho da última hora ou dos últimos segundos de vida que nós temos aqui na terra. Jesus Cristo está voltando, vai pegar a sua igreja, aquela igreja que foi edificada 2000 anos atrás, aquela igreja que tem regras, tem mandamento, tem doutrina, um evangelho genuíno, puro. Aquela igreja não mudou. Aquela igreja continua a mesma igreja espiritual que tem poder, que Jesus Cristo deu para ela, para o seu discípulo. Aquela igreja que tem honestidade, que tem verdade, que tem pureza, que tem simplicidade, humildade. Aquela igreja que não tinha nem maior e nem menor, todos eram iguais. E aquele que quisesse ser grande fazia-se menor, para ser grande no reino. Porque aqui na terra, todos nós que somos cristãos, nós não devemos dizer que nós somos maiores do que ninguém. Essa é a verdadeira igreja. A igreja de Cristo foi edificada 2000 anos atrás. Ele não colocou nome nela. Tanto que ele diz lá em Mateus 16, ele fala sobre esta pedra, rocha, que é ele, Cristo. Pedro vai falar lá na sua primeira carta 2, que é Cristo que é a pedra de escândalo para aquele que não crê, mas é a pedra preciosa para todos aqueles que creem. Então, Pedro está falando que é Cristo que é a pedra. Cristo é a mesma pedra que foi cortada não com mãos, do sonho de Nabucodonosor que Daniel interpretou. Aquela pedra que derrubou aquela estátua, cabeça de ouro, o peito de prata e a barriga de bronze e os pés de ferro e de barro. É aquela mesma pedra. Essa pedra é Jesus Cristo. Agora, a pergunta que muitas pessoas, muitas das vezes não fazem, dentro dos templos, porque tem medo de você conhecer o Jesus verdadeiro e você se libertar. Porque quem conhece Jesus verdadeiramente, o Filho de Deus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É esse Jesus que nós estamos pregando. É esse que é o dono da igreja. É esse que está vivo. Não esse Jesus que estão pregando dentro desses tempos. Esse Jesus está morto. Esse Jesus não faz milagre, não faz prodígio, não tem arrependimento, não tem o verdadeiro evangelho que transforma, que liberta o homem. Não tem. Sabe por quê? Porque até hoje, essas pessoas não conhecem Jesus. Jesus fez uma pergunta para o seu discípulo. Ele falou: o que diz por aí que eu sou? É uma pergunta boa. Ele falando, para o seu discípulo, lá em Mateus 16. É como se Jesus falasse bem assim, o que Goiânia diz que eu sou? O seu discípulo. O discípulo falou bem assim, Jesus, Goiânia está dizendo que o Senhor é um profeta. Goiânia está dizendo que o Senhor é um Elias, que ressuscitou. Goiânia está dizendo que o Senhor é João o Batista, que também ressuscitou. Agora, muitos estão falando que você é o dono do ouro e da prata, que vai dar riqueza para todos. Aquele Jesus, que estão oferecendo aí nas ruas, estão vendendo ele. O Jesus que não está à venda, de acordo com a Escritura, mas esse Jesus que está vendendo. Só que Jesus diz, ele foi bem claro no seu evangelho. Ele falou: quando vos disser que Cristo está lá ou ali, não saia. Porque o reino de Deus não é aparência. O reino de Deus está dentro de vós. Você sabe onde é que Jesus Cristo está? E sempre esteve dentro do verdadeiro cristão. Jesus Cristo não está dentro de templo. Jesus Cristo não está dentro de sinagoga. Jesus Cristo não está dentro de catedral. Jesus Cristo não está dentro de casa feito por um monte de homem. Jesus Cristo está dentro do verdadeiro cristão. Aí ele perguntou para o seu discípulo: e vocês? E vocês, igreja? E vocês que creem em Jesus? Vocês que dizem que conhecem Jesus, o que diz que eu sou? Agora é uma pergunta para você que frequenta tempo. Você conhece Jesus? Aquele Jesus que foi chicoteado, aquele Jesus que foi assolado, aquele Jesus que foi crucificado, cuspido, morto,
e ressuscitou, e ao terceiro dia ele apareceu a muitos. Esse Jesus você conhece? Ou só você só ouviu falar desse Jesus? Você ouviu falar pela boca dos padres que Jesus é aquele que fazia milagres, que fazia prodígios? Você ouviu pela boca dos pastores que esse Jesus realmente ele ressuscitou, ele está vivo? Mas você já teve essa experiência? Você conhece esse Jesus? Esse Jesus da Bíblia que diz: eis que eu dou poder para você pisar na cabeça de serpente. Eis que eu dou poder para você curar, para você expulsar demônio, pisar em escorpiões, beber coisa mortífera e não aconteça nada. Você conhece esse Jesus? Esse Jesus que vai vir buscar a sua igreja, essa igreja remida, essa igreja lavada, essa igreja santa, essa igreja pura. Você conhece esse Jesus? Ou só esse Jesus que estão falando por aí? Não qualquer. Mas o Jesus que está dentro do verdadeiro cristão, vivo. Porque Jesus está vivo, ele está em espírito. Jesus não está morto, crucificado, igual os padres colocam Jesus Cristo crucificado naquela cruz de madeira. Até hoje não desceu daquela cruz. Porque hoje banalizaram o evangelho. A igreja verdadeira, ela saía para pregar o evangelho nas ruas. A igreja verdadeira saía para pregar o evangelho nas praças. A igreja saía para pregar o evangelho na sinagoga, seja no mato, seja em qualquer lugar da terra, nas províncias, na cidade. Prenderam a igreja de Deus. Prenderam a igreja de Cristo agora. Para você ouvir a palavra de Deus agora, você tem que ir para os templos. Para você se converter ou você conhecer a verdade, você tem que frequentar algum templo. Se lá não tiver a verdade, você está lascado. Porque prenderam. Tentaram acabar com o evangelho. Mas você está enganado, meu amado. O Senhor está levantando milhões, bilhões de pregadores nas ruas. Muitas das vezes você não vai lá nos templos porque você está decepcionado. Só prega prosperidade, só prega o amor dessa vida. Só que nós pregamos aquele evangelho que Jesus Cristo falou para o seu discípulo: aquele que quiser vir após mim, se quiser, o Jesus verdadeiro que está vivo, renuncia-se a si mesmo, toma sobre si a tua cruz e me siga. Jesus não mandou você seguir líder religioso. Jesus Cristo não mandou você seguir padres. Jesus Cristo não mandou você seguir eu. Jesus Cristo mandou você seguir Ele. Eis que fui morto e estou vivo. Vivo. É esse Jesus vivo que vai vir buscar a sua igreja viva. Viva. Por isso que ele falou: cuidado com as glutonarias, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Cuidado com o amor ao dinheiro. Cuidado com o que está oferecendo para você, porque Satanás quer te enganar. Satanás, ele quer fazer armadilha para a igreja de Deus, para a igreja de Cristo aqui na terra. Satanás, ele quer te enganar. Ele não quer que você seja salvo. Mas para isso, ele não vai vir pregando diferente. Ele vai vir sendo igual ao verdadeiro profeta. Ele vai parecer o verdadeiro profeta. Muitas das vezes nós estamos pregando o evangelho, mas você não sabe se eu sou um profeta verdadeiro. Se você não lê Bíblia, você não sabe. Porque Jesus Cristo falou bem assim: errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Porque se você conhecer essa verdade, você estava exultando, você estava alegando, porque aqui foi pregado o evangelho verdadeiro, aqui está sendo pregado o evangelho verdadeiro, aqui já foi pregado o evangelho verdadeiro. Se você lesse Bíblia, não fica dando ouvido para líder religioso. O engraçado é que você pode ser profano, você pode ser prostituto, você pode ser adúltero, você pode ser ladrão, você pode ser a pior pessoa aqui nessa terra. Se você dá o dízimo, se você for a pessoa que dá uma melhor oferta, é palmas para você, a festa no céu. Mentira! Mentira! Esse evangelho é um evangelho mentiroso. Festa no céu é quando há arrependimento. Festa no céu é quando você pega seu dinheiro e dá para os pobres. Isso é festa no céu. É festa lá dentro das empresas. Porque só existe festa no céu quando uma alma se arrepende. Aí sim há festa no céu.
Aí quando você não dá nada para a igreja, mas você é santo, você é separado, você não mata, você não rouba, você não prostitui, você anda sempre separado dos ímpios, você não anda nos caminhos dos pecadores, você é uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, você lê a escritura, você é o alimento do verdadeiro pão, você ora, você jejua, mas só porque que você não dá dinheiro na igreja, você não vale nada para eles. Mas foi assim que aconteceu com aquele jovem rico que chegou até Jesus e falou: Senhor, pede meu irmão para dividir a minha herança comigo, a herança me pertence também. Jesus falou assim: ó, quem foi que colocou eu como partidor dos seus bens? Quem colocou eu como divisor dos seus bens? Quem colocou? Cuidado, viu, com a avareza, porque os bens, porque a vida do homem não consiste nos bens que possui. Porque hoje, dessa denominação, você vale o que você tem. Para Deus não. Para Deus não. Deus não quer nem saber do seu dinheiro. Tanto que ele fala, não é para juntar tesouro na terra. O seu filho falou, não é para juntar tesouro na terra. Estão banalizando o evangelho. O evangelho não é esse aí que está sendo pregado. O evangelho é para sair para pregar o evangelho aos quatro cantos da terra. Jesus Cristo falou assim, ó, ide. E ele não falou, ficai. Por todo mundo. Pregai o evangelho. Que evangelho? O mesmo evangelho que Paulo pregou, o mesmo evangelho que Paulo falou lá em Gálatas 1, maldito aquele que pregar outro evangelho. Paulo pregou campanha? Estão pregando? Maldito. Paulo pregou dízimo? Estão pregando? Maldito. Paulo pregou prosperidade? Não. Estão pregando? Maldito esse evangelho. Sabe por quê? Porque Paulo falou, tendo o que comer e o que cobrir teu corpo, esteja com isso satisfeito. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada levaremos dele. Mas aqueles que querem ser ricos, caem em laços, em tentações, que submergem o homem à loucura e perdição. E muitos estão caindo nesse laço do diabo. Porque é isso que o diabo está fazendo, está oferecendo este mundo. E a igreja está se corrompendo. A igreja está se contaminando com este mundo. Não é mais o crente que ficou mundano. Agora é o mundo que está dentro da igreja. A igreja de primeiro não aceitava política dentro dela. A igreja de primeiro não aceitava segundo casamento. A igreja de primeiro não aceitava divórcio. A igreja de primeiro não aceitava prostituição, não aceitava roubo. A igreja de primeiro não cobrava dízimo, 10%, essa migalha que está cobrando, dizendo que é para Deus. Se Deus não habita e teve feito mão de homens, e nem tampouco é servido por mão de homens. Se você dá 10% para os mercenários vão dar 10% para quem? Eles deveriam ser o exemplo. Para quem que eles vão dar 10%? Me diz. Para os pobres. Por isso que Jesus Cristo, quando ele vier, ele vai vir igualando tudo. Tudo. Aqueles que são altos será derrubado. Aquele que é válido será levantado. Vai vir igualando tudo. Tudo. Ele vai estar com a pá na mão e vai tirar toda a sujeira do meio da igreja. Aqueles que crêem serão salvos, mas aqueles que não crêem, condenação, espada. Por isso que ele diz lá em Mateus 10, ele fala, não vim para trazer a paz para este mundo. Que paz que esse povo está buscando? Que felicidade que esse povo está buscando? Não há momento para ter felicidade nessa terra. Jesus Cristo falou, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não falou, eu venci no mundo, eu venci no mundo, não, eu venci o mundo. Porque aquele que constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. A ira de Deus será lançada sobre os inimigos, aqueles que amam o mundo. Será que você não percebe, ovelha? Será que você não vai acordar, vai ficar dormindo? Diabo pervertendo todo o evangelho e você está dormindo, não vai acordar? Por isso que Cristo fala que a igreja é do dia, a igreja não é da noite, a igreja não dorme, a igreja é 24 horas vigiando, orando o tempo todo. O verdadeiro cristão, ele lê Bíblia. O verdadeiro cristão não é ninguém que lê Bíblia para ele, não. Ele lê Bíblia. O verdadeiro cristão jejuma, ora,
busca o Senhor de madrugada. O verdadeiro cristão é honesto, paga a conta. O verdadeiro cristão tem um bom exemplo na sociedade, tem um bom exemplo na sua vizinhança, tem um bom exemplo no colégio, na faculdade. Porque eu tenho vergonha desses cristãos que dizem que são cristãos, mas não pagam conta, é caloteiro. Não representa Cristo. Para representar Cristo, você tem que ser honesto, você tem que ser justo, você tem que ser santo em toda a sua maneira de viver. Hipócritas. Diz que é cristão verdadeiro, diz que lê Bíblia, mentira. Que Bíblia que esse povo está lendo, que até agora não se converteu? Muitas pessoas estão tendo esses tempos e achando que são convertidos. Lá não tem palavra, lá tem migalha. A verdadeira palavra está aqui, ó, na Escritura. Leia. Jesus Cristo fala: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Tem uma condição para você crer nele. Não é de acordo com o que o padre fala, não é de acordo com o que a religião fala. A religião, cada uma religião tem o seu ponto de vista. O ponto de vista certo é do Espírito Santo, a interpretação certa é do Espírito Santo. Por isso que tem que buscar, é o Espírito Santo que ensina, é o Espírito Santo que guia, é o Espírito Santo que convence o homem. A primeira função do Espírito Santo de Deus na igreja, a primeira função é convencer que você é pecador. Se você ainda anda numa prática do pecado, você não tem Espírito Santo. Você não é guiado pelo Espírito de Deus. Você é guiado pelo Espírito, pela sua carne, pela sua vontade, pelo seu desejo. Você ainda não matou esse velho homem ainda vive. Por isso que Jesus Cristo falou que ele edificou a sua igreja. A igreja que tem poder, a igreja que é santa, a igreja que não tem nome, a igreja que não tem endereço, a igreja que não é dessa terra. Paulo fala: vocês vivem como se vocês fossem desse mundo. Falando para a igreja de Colossos: parece que vocês é desse mundo, parece que vocês só ficam preocupados com as coisas desse mundo, preocupados com as vestes, preocupados com o que comer, com o que vestir. Para quem que anda ansioso, preocupado com as coisas desse mundo? Não tem mais, ó pequeno rebanho. Foi do agrado do Pai dar a vós o reino dos céus, não dessa terra. Então se prepara, meu amado. Se prepara. Se purifica. Lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar a sua igreja. É singular. Não é igrejas. É igreja singular. É uma só. Aquela igreja que foi edificada há 2000 anos atrás. Aquela igreja, ela não mudou. Continua a mesma. Aquela igreja, ela não construiu o templo. Pelo contrário, os templos foram derrubados. Aquela igreja não pediu um centavo de ninguém. Porque Jesus Cristo falou: ide por todo mundo, pegar meu evangelho, de graça recebeste, de graças dai. Paulo: eu não fui pesado a ninguém. Essas minhas mãos trabalharam para não ser pesado a ninguém. Comi do meu próprio pão. E Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Olha para tu ver quem é o líder da igreja do gentil, Paulo. Ele fala que é para nós imitar ele. Paulo trabalhava. Se o pastor se ele não trabalha, fala para ele: pastor, vai trabalhar. Porque quem não trabalha é vagabundo. Se o padre não trabalha, fala para ele trabalhar. Vai trabalhar. Porque Jesus trabalhava, Paulo trabalhava, Pedro trabalhava. Eles são melhores do que o mestre nosso? Eles são melhores do que o apóstolo nosso? Então, o verdadeiro cristão, ele tem exemplo na sua casa, ele tem exemplo na vizinhança, ele tem exemplo na cidade. Esse daí é cristão, ele trabalha. Esse daí é cristão, ele ajuda o necessitado. Porque Paulo fala: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então você trabalha, você matava, você roubava, agora você não mata mais, você não rouba mais. Antes você trabalha para ajudar o necessitado. É isso que Paulo fala. Então, meu amado, deixa de você ser religioso,
dessa religião de homens, porque a religião de homens só vai dar para você aquilo que eles têm, terra. Só existe uma religião verdadeira, é aquele que religa nós a Deus, Cristo, é só Ele. Deus reconciliou com seu Filho o mundo. Deus salvou o mundo através do teu Filho. Deus perdoou-nos, nós, por meio do teu Filho. Porque o perdão só vem através de Cristo. Paulo mesmo fala, Ele nos perdoou em Cristo. Não existe obra em nós, não existe obra nessa religião do homem, não existe salvação nessas igrejas inventadas por homens. Só existe salvação em uma só igreja, aquela edificada 2000 anos atrás. Então muitas pessoas estão equivocadas, achando que foi Salomão que edificou a casa para Deus. Não foi, gente, não foi Salomão. Não foi Salomão que edificou o templo, não foi Salomão que edificou a casa. Quem edificou essa casa foi Cristo. Está na Bíblia, gente, está na Bíblia. As pessoas estão enganadas, achando que foi Salomão. Não foi Salomão. Quem edificou a casa foi Cristo. É ele que é a descendência de Davi, não é Salomão. Salomão, o reino dele foi rasgado. O Senhor falou para Davi que a este o rei nunca ia ser rasgado, ia ser para sempre, ia ser eterno. Segundo Samuel, sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: ora, eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Isso aqui é o que Natã falou para ele. Mas vamos ver a resposta de Deus? Porém sucedeu que naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai, diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-eis tu casa para a minha habitação? Uma pergunta? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não edificareis casa de cedro? O Senhor falou isso para alguma das tribos? Falou não. Vamos continuar lendo. Quando teus dias, Davi, forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Quem? Salomão? Não, Cristo. Quer a prova? E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Tem alguma passagem da Escritura que Deus chamou Salomão de filho? Não existe. Mas Cristo tem. Mateus 17, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Mateus 3, no batismo, de que João Batista batizou ele, e a voz saiu do céu e falou: esse é meu filho amado. Mas para Salomão não. Salomão, o Senhor continuou chamando ele de servo. Continuou chamando ele de servo. Tanto que Salomão profanou o reino de Deus, profanou o reino de Israel. Por causa de Salomão houve divisão. Não foi Salomão que edificou casa. Essa casa física, Salomão edificou, mas não é essa casa que o Senhor está falando. É o filho dele que ia edificar, Cristo. Quer uma prova que foi Cristo? Dentro da Escritura? Então vamos lá. Até hoje,
Até hoje não foi descoberto isso. Até hoje as pessoas não enxergaram essa verdade. Até hoje as pessoas estão achando que o templo de Salomão está edificado. Gentil, Goiânia, o templo de Salomão foi destruído, não existe mais. Israel não cobra dízimo porque não tem templo. Não existe. O dízimo quem cobrava era Israel, da tribo de Levi. Para quem que você está dando esse dízimo? Para Deus? Deus está fora disso. Quem cobra, lê Hebreus 7, quem cobra dízimo era a tribo de Levi. Quem dava dízimo eram os filhos de Abraão, das tribos. Não tem nada a ver com a igreja. A igreja coleta alimentos para os pobres, não é para ricos. Timóteo, vamos lá. Timóteo 3. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Que casa agora? Olha a resposta. Qual é a casa de Deus? Que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. É a igreja do Deus vivo, que é a casa do Pai. A casa do Pai não é esse templo de Salomão, não é esse templo da de Macedo. A casa do Pai é a igreja espiritual. Deus, ele é espírito. Como é que o espírito vai habitar em algo físico? Deus, ele é espírito, ele habita no seu espírito. Foi uma promessa que o Pai falou lá para Joel 2:28, que ia derramar o seu espírito sobre toda a carne, e derramou sobre a igreja verdadeira. Você não vai buscar Deus lá no templo, você está levando Ele está no teu espírito, Ele habita dentro de você, Ele habita no teu coração. É Ele que guia a igreja verdadeira, é Ele que guia os cristãos verdadeiros, é Ele que ensina, é Ele que capacita, é Ele que fortalece, é Ele que é o selo, é Ele que salva. O Espírito Santo, Deus vivo. Colossenses 1. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Quem que é o cabeça? Cristo. Ele é o único que comanda. Porque é a cabeça que comanda o corpo. E não é o corpo que comanda a cabeça. Não é os dedos do pé, nós que comandamos a cabeça. Cristo é o contrário. É Cristo que comanda nós. Se Cristo enviar você, você tem que ir. Se Cristo mandar você pregar o evangelho na China, você tem que ir. É Ele que comanda. Foi assim que Ele fez com os apóstolos. É assim que Ele fez com a igreja de Atos. Em espírito Ele diz: separa para mim Paulo e Barnabé para uma hora que eu tenho preparado, hoje jejuando e orando. É em espírito que Ele fala isso. Ele está em espírito, está no meio da igreja, está dentro da igreja. Ele está em nosso redor, está dentro de nós. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. Quem é Cristo? Cristo, Ele é a igreja verdadeira. É Cristo que é a verdadeira igreja. É em Cristo que habita toda a plenitude do Pai, toda a plenitude do Espírito.